Olá, alunos! Eu sou a professora Mara Bahia, do segundo ano. Hoje vamos começar a nossa aula de História, com o assunto O tempo pode ser medido. Vamos falar um pouco sobre as formas que as pessoas antigamente elas viam o tempo, tá? De que forma elas conseguiam ver as horas. É isso que vamos estudar hoje, certo? Esse aqui é o nosso relógio que nós conhecemos hoje, na atualidade, certo? Você deve ter um relógio parecido com esse em casa, ou você já viu um relógio parecido com esse, certo? Esse relógio, ele marca as horas com esse ponteiro menor, com esse ponteiro maior aqui, ele marca os minutos. E esse ponteirinho mais fino está marcando os segundos. O que podemos fazer em uma hora? Vamos ver. Alguns períodos do tempo são marcados pelas horas. No nosso livro está mostrando que em uma hora, uma atriz, ela leva para fazer uma peça de teatro. Portanto, alguns períodos de tempo são medidos pelas horas. Em uma hora, uma atriz leva para terminar a sua peça no teatro, tá? Temos aqui um exemplo no seu livro. No seu livro você pode verificar a figura, tá bom? E os minutos? Os minutos são períodos mais curtos. O que podemos fazer em minutos? No seu livro também está mostrando um exemplo do que se pode fazer em minutos. Aqui na escola de Tadeu, ele tem um recreio que dura 20 minutos, certo? Ele está aqui na hora do recreio, com duração de 20 minutos na escola dele. Tudo bem? E nos segundos? Os segundos, eles medem a passagem mais rápida do tempo. Segundo é muito rápido. Com esse ponteiro mais fino, você pode ver no relógio que estiver em casa, ou no relógio da vovó, da titia. Esse relógio, com esse ponteiro mais fininho, ele está medindo os segundos. Será que podemos fazer alguma coisa em segundos? Claro que sim. Aqui no seu livro também está mostrando um exemplo da nadadora. Ela costuma atravessar uma piscina em 40 segundos. Ela leva 40 segundos para atravessar uma piscina, certo? Então já vimos o que podemos fazer em alguns períodos de hora, em alguns minutos, em alguns segundos, certo? Este é o nosso relógio da atualidade que usamos hoje em dia, certo? E esses outros relógios, professora? Muito bem, vamos falar sobre eles. E esse relógio aqui, ele é chamado de relógio do sol, um relógio lá da antiguidade, certo? No seu livro, na página 216, você vai poder ler direitinho sobre esse relógio. Esse relógio, ele marcava a passagem do tempo através do sol. Só funcionava se tivesse o sol. Ele é chamado de relógio do sol justamente por isso, porque ele só marcava as horas se tivesse sol. Se tivesse nublado, se tivesse chovendo, não poderíamos ver as horas nele, certo? Aqui no seu livro está dizendo que ele foi usado por vários povos ao longo da história, tá? Por muitos anos esse relógio foi utilizado. Então, se você quiser fazer um relógio desse em casa, você pode fazer também, é muito fácil. Basta pegar um prato de papel ou um prato de plástico e colocar uma haste bem no meio.
haste é um pauzinho, certo? Um pauzinho bem no centro do prato de papelão ou de plástico. Ele está bem centralizado e você espera vir o sol. Quando for no seu relógio meio-dia, você vai lá e vê onde o ponteiro vai estar, aonde a sombra vai estar. Olha onde a sombra está indicando aqui. Nessa hora eram 7 horas, tá? Nesse momento aqui eram 7 horas. A sombra está projetando 7 horas. E você, como saber quando colocar as horas? Aonde eu vou colocar as horas? Em que posição? A primeira vez que se faz um relógio do sol é mais difícil, tá? Mas depois não precisa mais fazer os ponteiros. Basta você olhar para onde está apontando a sombra, tá? Então, a primeira vez que você fizer o relógio do sol, você vai correr no seu relógio meio-dia e vai ver aonde a sombra da haste está projetando. E ela vai projetar bem aqui, ó. Quando for meio-dia no seu relógio, esse relógio vai aparecer a sombra bem aqui, apontando para meio-dia. Só você colocar lá no seu papelzinho, no caderno. Meio-dia, no prato de papelão ou de plástico. Você vai colocar meio-dia, tá bom? Quando for 1 hora, novamente você vai lá no seu relógio, lá no sol, e a sombra vai estar projetando no número nessa direção. Então, você vai saber que aqui já é número 1, porque no seu relógio são 1 hora. Quando for 2 horas no seu relógio, a sombra vai estar projetando para essa direção. E você vai saber que já são 2 horas, certo? E assim até completar o dia, tá bom? Então, o relógio do sol só funciona se estiver sol, porque ele depende do sol para projetar uma sombra, certo? Ele está bem centralizado, esta haste está bem centralizada. Então, o sol está projetando nesta haste que está mostrando uma sombra na direção do número 7, certo? Então, são 7 horas. Se esta sombra estivesse projetada aqui no número 9, nessa direção aqui, saberíamos que eram 9 horas, certo? Muito bem. Então, conhecemos o relógio do sol e também conhecemos o nosso relógio de hoje, tá bom? Agora vamos conhecer um pouco sobre a clepsidra. Clepsidra, isso mesmo. A clepsidra, ela funciona conforme vai passando a água de um recipiente para outro. Assim vai funcionando a clepsidra e vai contando os minutos, as horas, tá bom? Então, o povo daquela época sabia que era 1 hora conforme a água ia passando de um recipiente para outro. Então, esse relógio clepsidra só funcionava com água, certo? Muito bem. Esse relógio funcionava na luz do sol e esse relógio funcionava somente com água, marcando a passagem da água de um recipiente para outro, certo? Está faltando mais um relógio no nosso livro. Está mostrando a ampulheta. Ampulheta é um relógio de areia, feito de areia. Ele marca a passagem do tempo conforme a areia passa de um recipiente para outro. Veja aí no seu livro, na página 217, ampulheta, que também é conhecida como relógio de areia. Eu fiz uma ampulheta para mostrar para vocês como é fácil fazer um relógio de areia, tá? Deixa eu pegar aqui. Essa é a minha ampulheta, o meu relógio de areia. Eu peguei 2 garrafas, tá?
fiz um furinho no meio das tampas, juntei as duas tampinhas e fiz um furinho na mesma direção uma da outra, tá? Colei um papelão embaixo, o outro em cima, tá bom? E quando eu virar, a areia vai passar de um recipiente para outro, certo? Essa é a função da ampulheta, passar a areia de um recipiente para outro. Mas a areia tem que ser bem fininha, que é para não ficar empatada no buraquinho, tá bom? Pode ver, a areia passando de um recipiente para outro, assim que era antigamente. Então, eles sabiam da hora quando terminava de passar a areia para o outro recipiente. Então, eles viravam a ampulheta e a areia passava para o outro lado. Quando terminava desse lado, ó, já está terminando a areia daqui. Tá vendo? A areia está passando de um recipiente para outro. Quando termina a areia desse recipiente, eles sabiam que já deu aquela hora. Então, eles viravam o recipiente e começava o tempo novamente a contar, certo? Essa é uma ampulheta, certo? Essa é a atividade que vocês vão fazer em casa, é muito fácil e vocês vão gostar muito. Vão pedir ajuda para o papai, para a mamãe, para fazer um relógio de areia, que legal! Então, aqui na lousa, eu deixei a atividade em casa, fazer uma ampulheta, um relógio de areia. Vamos lá? Você vai precisar de 500 gramas de areia, 2 garrafas PET de 600 ml. A minha garrafa, eu não tinha garrafa PET. Então, eu peguei uma garrafa de 1 litro e cortei ao meio e fiz os dois lados, tá bom? Mas se você conseguir garrafa PET, é melhor, porque não precisa cortar as garrafas, tudo bem? Olha como a areia está passando de um lado para o outro. Tá vendo como está enchendo? Assim, tem que ficar a sua também, tá bom? Vamos precisar de 2 garrafas PET de 600 ml, uma fita adesiva e um funil. O funil é para você colocar a areia dentro da garrafa, tá? Que a garrafa vai estar fechada aqui embaixo, então você vai ter que colocar a areia pela boca da garrafa através de um funil, certo? É muito legal, gente. Você vai gostar de fazer aí na sua casa, aluno. Vamos fazer essa experiência, muito legal. Então, essa ampulheta era utilizada para marcar a hora naquela época, tá bom? Através da areia. A ampulheta era usada para marcar a hora através de areia, tá? Ela precisava de areia, de passar para um lado para o outro, tá bom? A clepsidra, ela era utilizada com água. Ela funcionava através de água passando de um recipiente para outro. O relógio do sol, o que era necessário? O sol. Ele só funcionava se tivesse sol. Quando não tinha sol, como é que eles viam a hora, professora? Muito bem. Eles utilizavam a clepsidra para marcar a passagem do tempo, porque não era necessário ter sol para marcar a passagem do tempo com esse relógio aqui, certo? E o nosso relógio que usamos hoje em dia, que tem o ponteiro pequeno, que marca as horas, o ponteiro comprido, marca os minutos, e o ponteiro mais fininho, que marcam os segundos, certo? Conhecemos vários tipos de relógio e assim o tempo pode ser medido de várias formas. Ao longo do tempo foram tendo mudanças de relógios, certo? Esse é o que conhecemos hoje. Esses aqui é o que existiu antigamente, certo? Então, você ficou com atividade para casa, com o dever de fazer uma ampulheta para sua aula de história. Quando voltarmos às aulas na nossa sala,
Eu quero ver a ampulheta de vocês, tá bom? Caprichem na ampulheta, mãos à obra, tá bom? A nossa aula de hoje se encontra na página 215 até a página 217, certo? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Mais uma coisinha, não esqueçam de higienizar suas mãos, de cuidar da saúde, tá bom? Vamos nos proteger, usem máscara, não saiam de casa, por favor. Beijo da professora Mara, que está com muita saudade de vocês. Até a próxima, alunos!